pessoal, voltamos. Vamos ver aqui se a gente já consegue chamar o pastor Marcelo para. Estou chamando. Agora vamos esperar ele aceitar. E aí, pastor, tudo bem? Ei, tudo bem? Tudo jóia. Bom, pessoal, boa noite novamente. Vocês já me conhecem, né? Alguns de vocês já me conhecem. Eu sou Carla, sou atualmente líder de projeto, atuo com gestão de pessoas há 11 anos, né? Atuo com liderança, sou especialmente apaixonada por estratégia, liderança e planejamento. E agora nós estamos com um projeto com a CLC Treinamentos de apoiar e de tornar acessível a informação e a formação para que as pessoas, de alguma forma, alavanquem sua vida profissional, seja via gestão ou seja via empreendimento. E todas as quintas-feiras, há um mês e meio, a gente faz algumas lives aqui e em algumas delas nós trazemos um convidado. A última convidada foi a Milena e nós tratamos como tema, né, pessoas, o maior ativo da empresa, né? E hoje nós estamos trazendo o Marcelo, que é pastor, teólogo, especialista em desenvolvimento de pessoas, e o tema é liderança, mas nós vamos falar liderança em conjunto com o empreendedorismo. O cargo de gestão, o cargo de líder, mas de forma em conjunto com o que a gente trata também nos nossos temas, que é o empreendedorismo, tá? Pastor, eu já vou passar a palavra para você e junto com isso eu já vou te fazer a primeira pergunta, que aí você já faz a sua introdução e já fala para nós sobre isso, porque eu imagino que deve ser muito gostoso de ouvi-lo falando sobre a sua paixão em relação a liderar pessoas, né? Pastorear é o que você faz e desenvolver, liderar pessoas, né? Mostrar a capacidade, né? E realçar os pontos positivos das pessoas e desenvolvê-las. Eu quero que você nos fale como que isso tornou uma paixão para você e como que isso se tornou uma profissão para você. Bacana. Boa noite. Boa noite a todos. Boa. Abençoe vocês. Quero expressar aqui minha alegria de estar aqui. Quero só citar aqui duas pessoas, o Kailan Henrique, jogador do Palmeiras, que tá aqui nessa live junto com a gente. Deus te abençoe, Kailan. Ó, Palmeiras, meu padrasto é palmeirense. Kailan é um dos nossos discípulos e é jogador do Palmeiras. Também quero citar a Essência do Ser, que é uma empresa aqui da nossa cidade que também trabalha com desenvolvimento de pessoas. Entendeu? Que ótimo. Está aqui a Luciene nos acompanhando, a psicóloga, uma Ó, pessoa que bom. muito, e aos demais que estão nos acompanhando. Eu peço que vocês compartilhem essa live, que ela vai ser uma live, eu acredito que uma live muito esclarecedora, muito power mesmo, vai ser uma live de edificação e de conhecimento, né? De expansão daquilo que a gente já tem, né? Quando a gente ouve um pouco mais, expande muito mais. Também quero aqui citar o nome da minha esposa, que está aqui, a Bruna, que sempre está nos Boa apoiando noite. e dando, impulsionando a gente, né? Mas, como você disse, eu sou o pastor Marcelo, sou pastor aqui numa cidade do interior do Espírito Santo, Aracruz, e tá aí a Luciene, Essência do Ser. Deus te abençoe, Luciene, também treinadora de pessoas, tem aplicado a vida, o coração para desenvolver pessoas. E, como eu estava dizendo, e das perguntas que você fez, eu gostaria que você repetisse para que aqueles que estão chegando agora ouvissem, né? Aqueles que estão chegando agora ouvissem as perguntas que você fez para que eu possa responder e seja esclarecedor para mais pessoas. Sim. Boa noite a todos que entraram. A primeira pergunta é: o que te deixa apaixonado no que diz respeito à liderança e desenvolvimento de pessoas? Olha só, essa pergunta ela é muito interessante e para quem gosta de gente e não tem jeito,
gente, pessoas é o foco do mundo, é o foco de Deus, é o foco de todas as coisas. E eu, quando descobri o meu propósito, de que era liderar e cuidar de gente, eu apliquei o meu coração a buscar entender, não de forma antropológica apenas, de conhecer o homem na sua forma antropológica, não de conhecer a parte apenas estrutural, mas os comportamentos, né? De observar tudo isso e saber que o ser humano ele é capaz de desenvolver, ele é capaz de sair de um ponto e ir para um outro ponto, se ele tiver um mentor, se ele conhecer o seu propósito e saber o seu destino. E quando eu entendi que eu tinha essa capacidade, que Deus me deu essa capacidade de levar pessoas para um nível acima, né? Aqui está um dos meus discípulos e líderes aqui da igreja, Tiago. Quando eu entendi isso, que eu tinha essa capacidade, né, eu fui buscar, eu fui aprofundar um pouco mais, e isso me motiva quando eu vejo as pessoas saindo de um ponto zero ou de um patamar, indo para um outro nível, e eu tendo ajudando a chegar nisso, gerando essa influência. Obrigado, Luciene. Eu fico muito feliz. E isso me motiva cada dia mais a desenvolver pessoas, a impulsionar pessoas e a gerar influência positiva. Porque você há de convir comigo, né, e todos aqui na live irão concordar comigo, que não existe zona neutra de influência. Não existe zona neutra de influência. Ou a gente influencia positivamente, ou a gente está influenciando alguém de forma negativa. Então, não, eu não influencio ninguém, você influencia. Mas eu não faço nada, você está influenciando alguém a não fazer nada. Eu faço alguma coisa, então você está influenciando alguém a também fazer alguma coisa. Seja ela boa ou ruim, nós influenciamos pessoas. E a gente precisa estar muito convicto disso. E é por isso que nós precisamos de mentores. Os mentores, eles vão nos empurrar, eles vão nos levar para um lugar de influência, né? Eles vão nos influenciar e nos levarão para o entendimento de que nós iremos exercer influência sobre alguém, e essa influência precisa ser positiva, de levar alguém para um ponto, para um lugar melhor, né, da qual ele estava antes. E a outra pergunta que você ia fazer? Só frisando uma coisa que eu achei muito importante no que diz respeito, né, e no contexto que você disse, uma palavra assim, que você falou no início e que para mim é fundamental quando eu pego o desafio de alguma equipe, alguma coisa nesse sentido. Acreditar, né? Quem me conhece pessoalmente sabe a dificuldade que eu tenho de acreditar em mim e o tanto que eu impulsiono as pessoas a acreditarem nelas. A gente é muito crítico com a gente, né? A gente é muito cruel com a gente, às vezes a gente é muito mais gentil com o outro do que com nós mesmos. Então, é importante, só linkando com o que você falou, que existam pessoas que nos impulsionem, que é no caso o mentor que você fala, né? Nos impulsione a acreditar que nós temos dentro de nós competências, características, qualidades positivas e que elas podem ser desenvolvidas e melhoradas a todo tempo, de forma que a entrega chegue a quase ao excepcional, né? É o que você falou, sair de um ponto e ir para o outro. E tudo é um processo, né? Nós não estamos prontos, nós não chegaremos à excelência de uma hora para outra e talvez não cheguemos à excelência. Mas tem uma frase muito legal que fala, né? Eu estou dando o meu melhor. É o meu melhor ou eu simplesmente estou fazendo algo que eu julgo bom, né? Será que eu estou dando... E o meu melhor, às vezes, não é o melhor do Marcelo, às vezes não é o melhor das outras pessoas que estão aqui. Mas aí a gente precisa de alguém que fala, não, aqui nesse ponto você pode melhorar, nesse ponto, e não desacreditando, né? E sim, igual você usou palavras-chave, acreditar, impulsionar e ser mentor e ajudar a desenvolver, não diminuindo as pessoas, né? Desenvolver de fato. E aí uma outra questão que já vai junto com a questão do empreendedorismo, é possível distinguir, na sua opinião, o empreendedor do líder, do gestor? Por exemplo, eu quero empreender, mas eu não tenho aptidão para gerir e para liderar. Eu vou ter sucesso dessa forma? Porque também uma coisa é dom, né? A liderança, e depois você vai desenvolvendo, você é capaz de desenvolver sim.
mas vamos supor, eu não tenho paciência, eu não gosto de gente. Então, eu não vou abrir uma empresa só para visar o lucro. Eu vou ter sucesso dessa forma? Muito dificilmente você terá sucesso. O empreender ele está muito ligado à sua capacidade de liderar. E, e, o, e essa palavra liderar, que é muito falada no nosso tempo hoje, isso existe desde quando o mundo é mundo. Desde quando existe gente no mundo, alguém liderou alguém. Então isso está lá, isso inclusive está na Bíblia, né? Deus nos deu a capacidade de dominar as coisas e os irracionais e de liderar pessoas. As coisas nós dominamos, os irracionais nós dominamos e as pessoas nós lideramos. Isso está na Bíblia. Então, todo o conceito de liderança que eu trabalho para a minha vida, para a vida da minha família e para as pessoas com as quais eu conduzo, né, as pessoas com as quais eu lidero, eu trabalho princípios da palavra, né? E assim, liderar é muito diferente do que mandar, do que de dominar. Né? O primeiro homem que dominou um outro homem e fez dele um escravo foi Nimrod. E aí começou o processo de dominação. Mas hoje nós vamos falar de liderança. Então, primeiro eu preciso me conhecer. Eu preciso liderar a mim mesmo. Eu preciso ter essa autoliderança. Então, o empreender e o liderar não tem como desassociar essas duas ferramentas. Né? Então, se eu não lidero a mim mesmo, se eu não sou autodisciplinado, se eu não sou autorresponsável, isso tudo faz parte da vida de um líder, eu dificilmente vou ter sucesso no empreender. Então, eu sou o pastor. E o que eu empreendo? Eu empreendo o reino de Deus. Né? Eu empreendo o reino de Deus. E o próprio Cristo falou isso. Negociar e até que eu venha. Então, vou usar aqui um termo, um jargão do mundo corporativo. Eu estou negociando, né? eu estou levando as pessoas, eu estou as convencendo de mudar de vida, né? De ter um padrão novo de vida, né? De acordo com aquilo que nós acreditamos. E eu só alcanço o êxito naquilo. É claro que o evangelho, o pregar, o falar de Deus, há uma coisa também transcendental, há uma coisa espiritual que nos move também. Não é apenas a liderança, né? Mas falando de liderança, quando eu vou empreender, eu preciso primeiro descobrir em mim as minhas competências, criar em mim gerar essa autoavaliação para que eu entenda que eu preciso começar liderando a mim mesmo, a autoliderança. E todo mundo é capaz de se autoliderar. E a gente observa os perfis, né? E a Célia está aqui com a gente, nos acompanhando, que também é uma treinadora, trabalha com desenvolvimento de pessoas, igualmente a Luciene, que está aqui comentando na live. Nós precisamos entender que as pessoas que são líder nato, mas nem até mesmo os líderes, aquelas pessoas que são líder natos, eles precisam de alinhamentos, eles precisam de ser podados de alguma coisa para que equilibre, né, o perfil, para que ele alcance sucesso ou êxito. Eu não gosto muito dessa palavra sucesso, porque o sucesso às vezes é muito passageiro. Eu prefiro estabelecer no meu coração o êxito. Né? O êxito você conquista dia a dia, um dia após outro dia. O êxito, ele não é... É muito particular, né? O meu ponto de vista é diferente do seu, do que diz respeito ao sucesso. O êxito é o êxito. Eu tenho uma tarefa, se eu cumprir, eu cumpri com êxito. Se eu não cumpri, eu errei, eu falhei, e aí eu vou corrigir. E é muito importante frisar, de novo, o que você fala no que diz respeito ao autoconhecimento, à autoliderança, porque eu não parto de nenhum ponto a partir do momento que eu não conheço sequer o mínimo de desejo que tem dentro do meu coração, né? Então, assim, se eu não me conhecer o mínimo que for, eu não consigo traçar um planejamento ou uma ação aonde eu vá empreender ou aonde eu vá investir na minha vida de gestora, de líder, e também não consigo passar informações para outras pessoas, né? Se eu não me conhecer o mínimo que for, eu não parto de ponto nenhum, né? Então, é importante, e se nós chegarmos à conclusão de que nós não temos essa autoliderança, esse autoconhecimento, existem profissionais, dos quais hoje você já citou, alguns que estão nos assistindo, que nos ensinam, nos impulsionam a isso, né? A desenvolver essas questões conosco e para que a gente consiga atingir o êxito, né? Que realmente o sucesso ele é muito particular, eu concordo com você.
Exatamente. Então, aí a pessoa, às vezes, ele não tem essa liderança nata, e aí tem pessoas que ficam a vida toda bloqueada. Ah, que eu não consigo, que eu não posso, e como você acabou de dizer, é, e o seu instituto, né? E depois a gente vai falar um pouquinho dele, né? E são ambientes propícios para que a gente desenvolva. Tudo isso que está dentro de nós está perdido em algum lugar, né? Para pessoas que serão mentores, que irão nos ajudar a organizar as nossas ideias e mostrar para a gente consegue liderar sim, melhorar em alguns aspectos e trabalhar e vencer. Então, só para assim, respaldar a pergunta que foi me feita, liderar e empreender sempre estarão juntos, caminharão juntos. Se a pessoa não gosta de gente e ele quer empreender, ele precisa começar a gostar de pessoas. Porque alguém precisa consumir o seu produto, né? Alguém precisa vender o seu produto, alguém precisa, né? Você vai alcançar um patamar que você sozinho não vai conseguir. Nada sozinho a gente consegue. E para que isso ocorra, eu preciso ter essa competência de liderança. E assim, para que as pessoas não fiquem atordoadas, isso é um processo. Ninguém se torna o líder exponencial da noite para o dia, né? Era um grupo de pessoas e já tem um certo amadurecimento de liderança que eu não tinha 5 anos atrás. Quando eu iniciei pastoreando, quando eu iniciei cuidando de gente, direcionando pessoas. Lá eu tinha um grau de maturidade. Hoje eu tenho um grau diferente, mas não cheguei ao meu ápice, né? E nem vou chegar, porque ninguém vai chegar ao ponto de estar totalmente pronto. A gente sempre precisa aprender. Porque as coisas no nosso tempo, Carla, né? Isso. Então, no nosso tempo, Carla, com o advento da internet, das redes sociais, as coisas mudam muito rápido. Então, e nós precisamos estar antenados e até a capacidade, até as ferramentas para liderar, elas também mudam muito rapidamente. É claro que existe uma essência que não muda, mas as ferramentas, a forma de tratar, e é tanta coisa que a gente vai vendo, né, nesse nosso tempo moderno, né, extra, nessa geração X, que a gente às vezes fica até impressionado, e nós precisamos nos adaptar. E o ser humano é adaptável, né? Aquela pessoa que resiste a essas transformações fica para trás. As pessoas que resistem às transformações que a sociedade está sendo, né, está sendo levada a ser, vai ficar para trás. Então, o que eu preciso? Só um parênteses, que a essência do ser é a Luciene, né? Isso. A Luciene falou uma coisa que eu vi num curso que eu fiz sobre criatividade. É igual você falou, a gente tem que fazer vários cursos, a gente tem que se adequar, a gente tem... E ela falou uma coisa que o cara que ministrava o curso, ele falava com outras palavras. Ele falava, a gente nasce em uma folha em branco, né? E aí as coisas vão acontecendo na nossa adolescência, na nossa infância, e aí vai nos trazendo os traumas, né? Ou os bloqueios mesmo. E aí é onde a gente começa a acreditar, meu psicólogo falava que era um chumbo, né, que a gente tem, fala, ele é vivo. E aí começa a acreditar muito mais nos bloqueios do que no que de fato a gente pode. E nós nascemos uma folha em branco extremamente criativa. Não tem coisa mais linda do que criança. Criança é extremamente criativa. E liderar, empreender, estar nesse mundo que você está falando de hoje em dia, é de extrema importância a criatividade. A capacidade de inovar, a capacidade de acreditar, a capacidade de desbloquear a mente o tempo todo, né? Eu às vezes brinco que eu me sinto já a tiazona da internet, porque tem coisas que eu já não sei fazer, aí eu falo, não, Carla, vamos lá, vamos estudar. A Lorena, que é a minha sócia, né, a gente fala muito, eu falo, Lorena, me ajuda com isso, minha filha, ó, isso aqui eu não tenho, e assim vai, nós um ajudando o outro, e a gente se apropriando de uma verdade positiva, não daquele bloqueio, não do que nos bloqueia, né? E não indo para aquele discurso também de que você pode, você vai, você... Não, eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas limitações, mas eu também tenho as minhas características positivas, eu também tenho as minhas coisas boas que eu posso oferecer e trocar com o mundo, né? E a partir disso eu posso vir a me tornar um grande profissional na área de gestão, ou um grande empreendedor que atua
com pessoas de forma justa, honesta, transparente, né? E eu concordo com você que a gente não consegue empreender sem ter um mínimo de noção de gente, de pessoa, de liderança, de gestão, né? Porque é uma troca. Em algum momento eu vou precisar de trocar com alguém, né? Pode continuar, te interrompi, por causa que eu achei muito legal o que o Luciano falou, porque fez parte de um curso que eu fiz. A Luciene é excepcional nessa área, né, de entender esses desafios, e a gente precisa saber que isso de fato é verdade, né? De fato, há pessoas que passaram a vida toda, né? Esses dias eu estava aqui falando num devocional pela manhã de alguma coisa que eu li em um livro, de um relato, né, uma história que alguém contou, que uma pessoa, depois de uma certa idade, voltou na sua cidade natal. Quando chegou lá, o guia turístico daquela cidade, né, a cidade era a cidade natal dele, mas ele estava com guia turístico, o guia turístico falou assim, eu quero te levar ao cemitério. E chegando ao cemitério, eu vou te levar lá. Chegou no cemitério, ele via ali nas lápides, né, que estava escrito a quantidade de tempo que aquelas pessoas viveram, né? E a maior parte delas tinham vivido pouco tempo, né? No máximo 12 anos, 15 anos. E aí ele perguntou, é um cemitério para crianças, de crianças aqui? Ele falou, não, é um cemitério geral. Só que aqui foi contabilizado o tempo real da vida de uma pessoa. O que essa pessoa que viveu 12 anos, ele teve 80 anos de vida, mas ele só viveu 12 em toda a sua vida. Por quê? Porque às vezes as pessoas não descobrem seus propósitos. Ou vivem uma vida toda trazendo o seu passado para o seu presente. Então, ou refletido do outro, né? O outro, e não olha para si. Exatamente. Quando eu fico olhando o tempo todo para o retrovisor, eu fico olhando lá para trás, eu vou me autobloquear. É o que a Luciane fala sempre com a gente, nos treinamentos que ela faz aqui. E essas pessoas, elas vivem bloqueadas. E, Carla, há uma multidão de pessoas, um número gigante de pessoas, né? A Célia também fala sempre sobre isso. Há uma multidão, milhares de pessoas que estão bloqueadas por alguma coisa do seu passado e que elas não conseguem liderar a si mesmas. Pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de acordar cedo, ou pessoas que têm dificuldade de fazer uma dieta, ou pessoas que têm dificuldade de criar um bom hábito, de abandonar um hábito ruim e estabelecer um bom hábito. Por quê? Porque vivem em constante acesso ao seu passado. E tem uma coisa que é inserido na nossa vida, na nossa cultura brasileira, da gente valorizar a escassez. Nós valorizamos muito a escassez, né? Agora à tarde mesmo na reunião eu estava e a pessoa falou, eu chego em casa, minha esposa veio reclamar dos problemas do carro. E eu falei com ela, né? Mas nós temos um carro. Então, assim, nós valorizamos demais aquilo que é ruim e damos pouco valor àquilo que é bênção, aquilo que está trazendo algo de valor para nós. Então, a liderança e o empreender, os maiores empreendedores do mundo, por exemplo, o cara que fez as motos Honda, me parece que ele quebrou 5 ou 6 vezes. Esse cara não valorizava a escassez. Ele valorizava aquilo que dava certo. Ele foi tentando, e é uma coisa que eu aprendi recentemente em um seminário que eu estava, né, lá em São José dos Campos, que hoje o melhor planejar é o testar. E parece que o cara que criou as motos Honda, né, eu acho que o nome dele é Yukihiro Honda, ele conhecia já dessa teoria, que o melhor planejar é o testar. Ele foi testando os seus produtos até que chegou no produto mais vendido do planeta. A moto mais conhecida do mundo, eu acredito que seja a Honda. Então, assim, para o nosso tempo, há tantas experiências extraordinárias, mas nós escolhemos as experiências ruins e nos inserimos nela. E aí a gente começa com autocomiseração. Não que eu não tenho a influência necessária, que eu não tenho o recurso necessário, que eu não tenho a ferramenta necessária. E aí tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E diga o fraco vai dizer, eu sou forte. Isso é um conceito de liderança gigante. Por quê?
Porque ele fala de transformar, de você pegar uma ferramenta que você tem nesse momento. Né? Ali estava dizendo de uma guerra, né? Então, eu não tinha ferramenta para guerra naquele momento. O que ele fala? Nós não vamos guerrear? Claro que nós vamos. Nós vamos pegar o aço da nossa enxada, vamos derreter e vamos transformar esse aço em espada. O aço das nossas foices nós vamos derreter e vamos transformar em lança. E o fraco, aquele que está desanimado, aquele que está sem projeto, aquele que está sem esperança, vai dizer, eu sou fraco, por quê? Eu sou aquilo que eu vou falando. Então, Salomão disse o seguinte, que aquilo que a sua alma diz que como ela está, assim você o é. Assim como sua alma diz, esse será o que você é. Então, eu preciso começar a, primeiro, cuidar do meu interior, me conhecer, ver os pontos que eu preciso crescer, desenvolver. Então eu começo a dizer, não, eu não fui criado para ser um lixo. Eu tenho um sonho, então eu vou tirar esse sonho da gaveta e mesmo que dê errado, eu vou cair para dentro. Então isso já é um bom princípio. Mas a ferramenta que eu tenho na minha mão agora, ela não é adequada para aquilo que eu vou fazer. Transformação. É importante ter um ditado que diz, né? O ótimo é inimigo do bom. Se eu ficar esperando sempre o ótimo acontecer, eu não traço o meu caminho, né? Isso, aí eu só vou frisar algumas coisas que, inclusive, nós aqui da CLC, a gente ensina e passa para as pessoas e tem propósito, inclusive, de passar mais detalhadamente, sobre a questão do planejamento da seguinte forma, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho as ferramentas, né, que é, por exemplo, quando a gente iniciou a questão do plano de negócio do pão de queijo, né, nós estamos numa situação de crise, vamos dizer assim, né, sem detalhes em relação ao que acontece, mas nós estamos numa situação difícil, né, a gente está saindo de uma pandemia ou outra mesmo no meio de uma pandemia, porque a gente nunca sabe. As pessoas elas estão procurando uma forma de empreender e de sustento mesmo, né? Então, ou seja, eu não tenho as ferramentas principais para eu abrir um negócio, você concorda? Eu não tenho um investidor, eu não tenho um dinheiro, um capital grande, eu não tenho... Mas o que eu vou fazer? Dentro do que eu tenho uma receita que dá certo, eu tenho o valor inicial para eu colocar à venda e eu tenho as redes sociais. E nós fizemos a proposta do plano de negócio, ou seja, nós planejamos com pouco, almejando muito, né? Então, assim, eu planejei, eu não fiz à torto e direito, eu não fiz assim, não, vou fazer de qualquer jeito, vai dar assim, não, eu planejei, eu levantei custo, eu levantei investimento, eu falo assim, nós da CLC levantamos custo, levantamos investimento, fizemos análise de mercado, estruturamos a forma de divulgação, e hoje, por exemplo, em 2 meses de empreendedorismo, né, que é o empreendedorismo que a gente fala que, na verdade, a gente fez isso como um estudo de caso, para que a gente mostrasse para as pessoas que é possível, né? Lógico, nós não vamos ganhar rios de dinheiro a princípio, mas, por exemplo, o valor investido já foi pago, né? Parte da nossa meta nós já atingimos, né? Então, assim, isso num mês e meio a gente já estava alcançando a parte da nossa meta. E hoje a gente já está fazendo reuniões para reorganizar a estratégia de divulgação, sabe? E nós já temos uma mídia bacana e já existe proposta de parceria. Hoje mesmo nós conversamos sobre isso, logística para distribuir, o produto é bom, nós temos... Ou seja, eu tenho o principal, né? A força de trabalho, a receita e um pontapé inicial. E eu vou planejar em cima disso para que eu chegue à excelência e aí, né, para eu ir aprimorando. Mas se eu ficar esperando o ótimo vir, eu não vou sair do lugar. Né? Então, assim, eu não vou... Eu vejo que, por exemplo, o que mais para as pessoas a não se lançarem e se tornarem extraordinárias naquilo que elas gostariam de fazer, né? Eu li um livro uma vez que tinha uma frase escrita assim, é melhor vender banana para você do que ouro para os outros. Né? E às vezes a pessoa prefere viver a vida toda vendendo ouro para alguém e não construir a sua própria vida, o seu próprio empreendimento e ser Uhum.
financeiramente livre, ou enfim, empreender, né? Ser dono do Uhum. seu nariz. Porque há alguns pontos que eu faço análise, por exemplo, a vontade de ser grande, de começar grande. Eu sempre digo que tudo que nasce grande é monstro. Adão nasceu grande e não deu certo. Jesus Uhum. nasceu pequeno e deu certo, né? Nossa. Então, uma verdade. Então, a gente precisa ter isso em mente. Eu preciso sonhar grande, mas saber que eu preciso dar o meu primeiro passo. E às vezes o meu primeiro passo ele é curtinho e 2, 3 passos depois eu vou cair. É assim. Se eu começar a fazer as analogias de uma vida humana, de uma vida de uma criança, com a minha capacidade de empreender, eu vou entender as fases que eu vou precisar passar na minha vida de empreendedor. E foi uma das coisas que eu achei muito interessante na CLC, conversando com a Lorena, né? Esse tempo que eu estive aí em Belo Horizonte, eu achei eles um casal, a Lorena e Vanderlei. Vanderlei, né? A gente chama de Derlei. Vanderlei. Um Até casal acabou de entrar. e ela me passou, ela me vendeu a ideia de uma forma tão brilhante. E eu acho que é isso, eu vi que ela estava acreditando, né? E ela não tinha falado do produto ainda, ela foi falando e tal. E assim, eu vi que ainda era um embrião, mas com uma capacidade de expansão gigante, Ai, entusiasmo, a fé e a coragem e a humildade de dizer que estava começando pequeno. E assim, o que me deixou mais impressionante foi o capital de investimento que vocês usaram, né? Que daqui a pouco eu gostaria que você falasse, e vai ser um tapa na cara de todo mundo, e foi na minha, porque todo mundo, não, preciso de muito dinheiro para começar um negócio. Tal. Não, você pode começar com pouco dinheiro, você pode. O que vai. a TNT nós começamos com R$ 0. Tá vendo aí? Nós começamos assim, mas depois eu vou contar a história. Mas assim, a questão E aí, gente, o produto que eles colocaram no mercado é um produto muito conhecido, mas com um detalhe. A maior parte das pessoas gostam e começaram com quantos milhões? Fala aí para nós, Carla. Vocês... Só fazendo um link, né? A gente idealizou a CFC Treinamentos com o propósito de alavancar carreiras de pessoas que não têm tanto acesso assim, né? Nossa maior proposta é fazer em grande escala o que nós estamos fazendo hoje, né? Desenvolver pessoas para que as pessoas acreditem nelas e com o meu conhecimento de empreendedorismo, administração, sou administrador de empresas, impulsionar essas pessoas a correrem atrás dos sonhos delas com conhecimento, né? Então, a CLC, ela veio com o propósito de passar um conhecimento de forma acessível para todas as pessoas, né? E trazendo resultado para elas, né? E aí, eu falei, Lorena, a gente estava conversando, falei, uma forma muito bacana é de provar. Então, como que nós vamos provar? Vamos abrir um negócio e vamos fazer com que as pessoas que têm interesse, e vocês aí que estão assistindo, tiverem interesse de ter uma mentoria nossa em relação ao negócio que vocês planejam, ao negócio que vocês têm, na nossa bio tem um formulário, vocês preenchem e eu vou fazer contato com vocês para a gente tratar dessa mentoria. Inclusive, tem 7 pessoas que eu estou tratando e aí eu vou fazer o contato para entrevista na próxima semana com essas pessoas e depois posso fazer futuramente com vocês, na outra semana, se possível, tá? Mas, enfim, sem um contato nosso não vai ficar. E aí, a gente pegou e falei assim, então vamos fazer o seguinte, Lorena, vamos montar um plano de negócio, da forma estrutural do plano de negócio, de uma distribuidora de pão de queijo. Só que nós somos produtoras da distribuidora. E aí, eu tenho uma receita que a gente tem uma receita que é de família e meu avô foi empreendedor. Eu nem vou falar muito sobre isso, que isso me emociona, porque é muito difícil. Meu avô foi o maior empreendedor da nossa família, enfim, vamos resumir assim. Foram poucas pessoas que seguiram os caminhos dele. E aí, eu peguei e falei, a gente sabe fazer, eu faço que é meu primo que faz aí, no Espírito Santo,
e a gente consegue provar para as pessoas que com pouco a gente começa a ter retorno. Aí a Lorena pegou e falou assim, então vamos. E aí a gente montou o plano de negócio. Existe uma planilha com plano de negócio, existe uma planilha com Canvas, que eu vou mostrar, que a gente já falou sobre isso um pouco na série C, que é o negócio todo, né, o quadro do negócio. E nessa própria planilha tem um fluxo de caixa e o controle da produção. Nós iniciamos com um investimento de R$153. R$153. E aí depois eu coloquei R$122, nós já pagamos os 153, eu coloquei os 122 até ter o fluxo de caixa, que é o retorno dos 153. Então, quando eu recebi, a gente já pagou os dois valores, né? O investimento inicial foi mesmo de R$153, e nós hoje já pagamos esse valor, a gente já tem um fluxo de caixa, e a gente já conseguiu pagar parte do marketing da CLC Treinamentos. E aí agora é a hora de eu mostrar para essas pessoas que completaram a bio o passo a passo do plano de negócio, né? E detalhar para eles como que eu fiz, né? De uma forma simples, objetiva, tangível, né? Que todo mundo consiga entender, não é aquele documento gigantesco, mas é um documento que hoje, tanto Lorena, eu e a Cleise, a gente consegue acompanhar online o que está sendo feito dentro do negócio. É uma estrutura de empresa mesmo, existe o dia de produção, o dia de entrega, a logística, o que foi investido, o que tem de retorno, o que vendeu, o que comprou, oscilação de preço da mercadoria, para a gente depois fazer a análise. Tem tudo isso nessas planilhas que nós estamos fazendo, e essa planilha vai ficar disponibilizada para vocês que completaram a bio, tá? Por isso que eu demorei para entregar, porque a gente fez o levantamento de caixa, o levantamento do fluxo, e hoje a gente tem um resultado para passar. E nós começamos com R$153. Eu arrepio de falar, porque, primeiro por conta da história, né? Eu sou apaixonada pelo meu avô, e aí tem ele, a gente sempre brinca na minha família que ninguém puxou a veia do vô. Eu acho que eu puxei um pouquinho, a Lorena é bem mais ousada que eu, tem hora que a gente dá até assim, eu sou meio medrosa com algumas coisas, a Lorena é muito ousada, e eu acho isso bacana, porque na sociedade é necessário. E aí a gente conseguiu colocar no mercado. E aí tem a Cleise, que apoia, né, e é sócia nossa também no que diz respeito à administração das redes. E então nós somos 3 mulheres, e o propósito foi muito lindo de um todo, né? Se a gente for ficar falando de um todo aqui, foi muito bonito, porque nasceu de um apoio, de uma conversa que a gente estava tendo para se apoiar, a Lorena e eu. E aí depois eu tive uma conversa nesse sentido com a Cleice. Falei, Cleice, você pode entrar com a gente. A Cleice ficou de nos dar retorno em relação a isso. Lorena e eu organizamos o que diz respeito à CLC, e a partir da CLC veio o plano de negócio do Pão de Queijo, para mostrar para as pessoas exatamente isso que você está falando. É possível. Vou ganhar rios de dinheiro? Não, não vou ganhar rios de dinheiro. A princípio, não. Mas se as parcerias que surgirem gerarem frutos, e eu conseguir ter logística para isso, e tudo isso com a noção administrativa que a gente tem, né, com o conhecimento que nós temos como um todo, com o propósito que nós temos da CLC, apoiar o Pão de Queijo, nós vamos nos sobressair, né, chegar no êxito, que é o que você falou, dos 2 negócios, né? E sendo que eu falei para a Lorena, a gente conversou muito sobre a CLC, que o nosso maior propósito, de verdade, nosso maior propósito, sem nenhuma demagogia, é chegar à informação, é chegar o conhecimento, as técnicas para pessoas que não têm condições de pagar uma faculdade, que não tem tempo para pagar uma faculdade, que precisa de um planejamento para agora, e que precisa de olhar para si e falar, eu vou conseguir, sabe? A primeira live que eu fiz, eu falava muito sobre uma questão seguinte: eu não vou falar e ditar para as pessoas, eu estou arrepiando falando, eu não vou falar e não vou ditar para as pessoas que isso é o certo, que isso é o errado, que você não conseguiu, porque você não foi capaz, que você não almejou. Cada um tem dentro de si os seus propósitos, os seus sonhos. Se eu quiser, para o resto da minha vida, ser operacional de uma empresa, nada de ruim tem nisso. Nada de ruim tem nisso, né? Mas se você quiser
ser um empreendedor, se você quiser ser um gestor, se você quiser um cargo de liderança, se você almeja, se você tem este sonho, este propósito, você tem por onde buscar conhecimento. E você precisa de acreditar em si, né? E acreditar nas pessoas, conviver bem, e o propósito da CLC é passar técnicas para isso, né? Para essas pessoas chegarem a esse ponto, se for do sonho delas, né? Se for do íntimo delas. E aí, como que eu vou saber se é do meu íntimo? É tudo que você falou, é o autoconhecimento, né? A autogestão, o autoconhecimento. E a Lorena falou agora há pouco, lá tem 4 meses que eu comecei a viver. Eu não acredito nisso. Tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Então, eu não tinha um conhecimento X das coisas, eu não sabia todos os meus propósitos, eu não sabia todos os meus sonhos, não sei ainda todos os meus sonhos, não sei exatamente e com exatidão o que a Carla é. Eu sei que a Carla é uma pessoa que corre atrás, que trabalha, que gosta de trabalhar, ama a gente, né? E amo amar, amo cuidar. Eu sei dessas coisas. E com tudo isso que eu sei, e com o curso que eu fiz, e com as especializações que eu tenho, e com o tempo de mercado que eu tenho, eu resolvi passar um pouco de conhecimento e uma troca, né? Com um todo, né? Eu passo um conhecimento, com isso eu tenho uma troca em relação à questão financeira também, profissional, mas de forma justa e sem pressionar as pessoas, né? Então, assim, hoje, a Lorena, hoje eu sei quem sou e aonde eu quero chegar. Hoje ela definiu isso muito bem na vida dela, né? Mas pode ser que daqui 3, 4 meses ela queira mudar alguma coisa dentro desse propósito e é natural, desde que seja para desenvolvimento, para crescimento, né? E, enfim, se eu ficar falando, eu vou ficar falando muito, porque é um sonho muito grande que está dentro da gente, sabe? Eu amo onde eu trabalho, eu sou alucinada com o que eu faço, a empresa que eu trabalho, amo as pessoas, desde a direção maior até o pessoal da minha equipe, todo mundo, sou alucinada com todos eles, sabe? O que que eu... também falo demais, né? Eu fiz comunicação também. Falo muito. Segundo minha mãe, eu falo até demais. Depois eu vou contar o episódio para vocês numa outra ocasião, da minha mãe me zoando. Mas por conta disso. E amo. Mas hoje, esse sonho que eu tenho é muito grande, sabe? Porque eu tô com pessoas que... A Lorena foi uma das primeiras lideradas que eu tive, em 2009. Que benção. Então, e eu falei uma coisa para ela, e vou falar agora, para ela ver que eu não esqueci. Ela vai entender. Eu falei para ela esses dias que o feedback do meu gerente me deixa muito feliz. Muito mesmo. O feedback do meu diretor me deixa muito, muito feliz. Mas o feedback do meu liderado me dá a certeza que eu estou no caminho certo. Me dá a certeza assim, que eu estou exercendo o que eu nasci para exercer. Né? Se eu estou gerindo, se eu estou liderando pessoas, o feedback de quem eu lidero me deixa... E assim, ela vir conversar comigo, porque o projeto nasceu dela, ela vir conversar comigo para que eu pudesse compartilhar o meu conhecimento, para mim, foi um dos maiores feedbacks que eu tive. O Rodrigo, ele é da minha equipe, ele caiu aqui, não sei porquê, depois se você quiser responder no privado, Rodrigo, não precisa responder por aqui, não. Mas eu sou... Eu sou muito grata. Que bênção, que bênção. Eu fico muito feliz de ter esse contato com pessoas da sua competência. Isso é muito bacana. A gente cresce também. Achei muito interessante você ficar mais empolgada com o feedback daqueles que você faz gestão do que quem faz gestão em você. Isso é muito legal. Legal. As duas coisas são excelentes, né? Mas quando eu estou trabalhando com o outro, eu sou apaixonada. Mas olha só, o que eu gostaria de falar? O nosso tempo é um tempo que as pessoas querem empreender, mas a maior parte delas tem medo. O brasileiro tem medo de empreender. Porque no Brasil não é fácil empreender. A gente precisa ser, né, transparente e realista. E assim, nada cai do céu, precisa trabalhar, ter trabalho, e às vezes é muito trabalho e o resultado ele vai chegando aos pouquinhos, né? Mas é preciso fazer, é preciso homens e mulheres de coragem para poder mergulhar num processo de empreendedorismo. Mas também há aquela pessoa, uma dona de casa, um aposentado, alguém que quer ter um negócio não muito grande, mas que seja ali autossustentável,
que gere para ele uma renda auxiliar e que tem medo, não sabe como começar, não sabe como dar o passo. Às vezes a pessoa tem uma ideia muito bacana, mas não sabe como tirar aquela ideia do pensamento da alma dele e trazer aquilo, fazer a realidade. Né, por exemplo, a questão do pão de queijo mesmo, né, que eu achei muito interessante, muito bacana. Você conseguiria ajudar essas pessoas, dar esses primeiros passos, né, pegar o sonho dela e tirar da cabeça, tirar do coração e trazer para uma realidade física, né? Ó, você tem que dar esse passo, esse, e para você alcançar os seus resultados. A CLC consegue ter essa competência de levar as pessoas a tirar os sonhos do sonho e trazer essa pessoa para uma realidade, para viver os seus sonhos? Esse é um dos nossos primeiros propósitos, né? Fazer com que as pessoas acreditem dentro do seu íntimo, né? Que ela vai alcançar. Se for uma renda a mais, se for para crescer e ser um grande empreendedor, e tudo parte daquilo que você falou, pastor. É o primeiro passo, né? É o que vem pequeno para se tornar grande, ou até mesmo se você não quiser e não tiver essa ambição da grandiosidade, nem mal há nisso. Mas a CLC está aqui para isso, para apoiar as pessoas nesse sentido. Tanto é que tem esse formulário que eu falei na bio. Se vocês não conseguirem preencher esse formulário, chama a gente no direct, tá? Se você conhecer, pastor, alguém que queira e que tenha esse sonho, que você queira indicar para nós, pode passar tanto o meu telefone quanto o da Lorena, tá? E a gente tem um passo a passo mesmo, e a gente faz hoje um acompanhamento com essas pessoas, nesse sentido de falar, olha, para você sair deste ponto de partida, é necessário isso, em tanto tempo você vai ter um retorno X. Para você ter o retorno da sua meta de R$3.000 por mês, é necessário que você faça uma venda diária de tanto. E para você fazer essa venda diária de tanto, é necessário que você faça a prospecção de clientes. Como você vai fazer essa prospecção de clientes? Suponhamos que o seu segmento seja de pão de queijo, né? Qual foi a nossa primeira iniciativa? Divulgar entre as pessoas que nós conhecemos, né? Para até ter um feedback para ver se estava dentro da proposta nossa. Porque a nossa proposta não é levar aquele pão de queijo industrializado, é o pão de queijo de casa, caseiro mesmo, que lembra o interior, né? Aquele tipo de pão de queijo bem caseiro mesmo, artesanal, né? E aí o feedback foi positivo. Lógico que a gente teve que fazer alguns acertos, porque, por exemplo, eu não sou de sal, aí eu não faço, ainda mais quando vai fazer para muitas pessoas, eu não ponho muito sal, e aí a gente teve que adequar o sal, e hoje a gente encontrou a massa ideal e artesanal. E aí, depois que a gente fez essa primeira divulgação, a gente montou. Bruna, pode deixar, vocês vão voltar em Belo Horizonte, ou vocês voltam em Belo Horizonte, ou eu vou visitar minha família e levo para você, tá? Eu levo a Lorena também, e a Cleide. E aí, a gente fez essa proposta, e aí depois a gente montou a página. E aí nós criamos uma estratégia de divulgação da página. Quantos posts por dia, isso tudo nós vamos falar, tá? Quantos posts por dia, cores, o que é ideal para comunicar, definir seu público, né? O público que você quer atingir. E no nosso caso, a princípio, nós vamos atingir o consumidor final. Nós estamos com a estratégia de vender para mercearia, para padaria, para os congelados, mas para isso a gente precisa de produção em alta escala, nós precisamos onde guardar, nós precisamos de regularizar a informação nutricional. Então, a gente colocou todo um plano estratégico nesse projeto, entendeu? E esses planos estratégicos, dependendo do tamanho que você pretende ser, a gente a Lorena está informando que está quase acabando a live aqui, então eu vou falar rapidinho, tá? Depois que você finalizar. E esse plano estratégico e esse passo a passo, a CLC se incumbe em ajudar as pessoas. Então, se houver dificuldade em acessar o link por algum problema, alguma coisa que deu e não conseguiu preencher o formulário para que a gente pegue o seu contato, pode entrar em contato com a gente via telefone, né? Ou então pelo direct mesmo ali do nosso Instagram, que a gente vai fazer o contato com vocês e vai passar esse passo a passo de como estimar
o investimento inicial mínimo, né? Produzir, estratégia de venda, depois retorno, capital de giro, estratégia de venda, depois retorno, até que você consiga consolidar no mercado, né? Do tamanho do mercado que você quiser, né? Que eu acho que é ideal a gente saber disso, né? E com R$ 153 a gente já consegue ter um retorno. Foi muito positivo, nós chegamos a vender no primeiro dia que nós lançamos, eu falei, Lorena de Deus, nós vendemos 23 quilos de pão de queijo. Falei, Lorena de Deus, como é que nós... E deu tudo certo, deu tudo dentro do prazo, os feedbacks são muito bons, enfim. É acreditar, planejar e pau na máquina, que eu brinco com a Lorena, né? É isso Pé na aí. estrada e não desistir. Vai ter um momento difícil, né? Vai ter um momento, mas é persistir, né? O empreendedor, ele é persistente. É óbvio. Carla, é muito bom conversar com você e assim, eu quero impulsionar as pessoas que estão aqui assistindo, aquelas que vão assistir depois também essa live. É um momento de aprendizado para a vida, né? O tempo é muito pouco para a gente falar de tanta coisa, mas assim, é você que está com aquele sonho guardado, é hora de tirar do papel. E se você não sabe como começar, a CLC está aí para te orientar, para te dizer os primeiros passos, para te assessorar e te dar mentoria, né, nessa questão, na questão administrativa, para acompanhar o seu negócio, né, até você decolar e voar de fato. Né? Eu quero indicar aqui o pessoal que já está aqui nos assistindo, que vai nos assistir, que já tem algum plano, que já está num negócio, tem uma loja, né? Tá aqui a Havana Fashion, que tem uma loja aqui na cidade. O Udis, que tem uma oficina de máquinas pesadas, que está aqui também, está começando agora, né? E outras pessoas, né? Eu quero, você está falando de pão de queijo aqui, veio um monte de ideias na cabeça, não vou falar aqui para ninguém copiar a minha ideia. A gente conversa depois. Só um parênteses, gente. Fiquem ligados no nosso Instagram, da CLC Treinamentos, porque todas as quintas nós temos lives técnicas, passando conhecimento, é um bate-papo, na maioria das vezes, ou entre duas pessoas, igual nós estamos fazendo agora, ou um bate-papo meu com vocês, em algum tema específico, e todos os dias, a partir do dia 17 de setembro, nós estaremos aqui para pelo menos 30 minutos de conversa. Então, é importante a gente estar ligado na hora que coloca aí para vibrar, né, para notificar, tá vendo a tiazona da internet? Vibrar, para notificar, e a gente está aqui para vocês, com vocês, para passar esse conhecimento. Pode continuar, pastor, só porque eu lembrei disso, que é importante eles saberem também, tá? Que tudo... O pessoal que quer empreender, vai lá começa a seguir, né, a CLC Treinamentos, e vai lá, pega essas informações na biografia do Instagram da CLC, e assim, um conceito de vida. Nós precisamos das pessoas a vida inteira, mas os inícios é o tempo que a gente mais precisa de alguém. Observe uma criança. Uma criança, ela precisa de ter alguém tutelando ela o tempo todo. É com as pessoas que ela vai aprender a dar o primeiro passo, a segurar o garfo, a comer sozinha, a beber água sozinha. Então, o início, nós precisamos de tutela, de quem já passou por um caminho que nós ainda iremos passar. Então, isso. Bacana, eu amei estar aqui com você, Carla, e ter essa interação. Vamos em frente, vamos manter aí a aliança. Lorena, um abraço, Deus te abençoe. Estou orando por vocês, para que vocês prosperem, cresçam, ficam gigantes, né? No ramo alimentício, não apenas de pão de queijo, mas também de outras coisas. Luciene, já vamos deixar uma live marcada, eu quero fazer uma live. Isso, eu quero conversar com a Luciene depois. Eu sou apaixonada com desenvolvimento de pessoas. Eu sou muito brava, mas eu sou apaixonada. Eu não sou um doce de pessoa, não, mas estou alucinada com desenvolvimento, com interação. E eu acho que a gente tem que marcar mais mesmo. E quem sabe a gente não faz um bate-papo no YouTube, que aí tem mais tempo, né? Vamos organizar para isso. Muito obrigada pela força, muito obrigada pela indicação e pela disponibilidade. Espero que em breve a gente tenha outro encontro.
a Luciene, a Bruna, né? E algumas outras pessoas. A Vânia Fashion, se você que tiver interesse também de atuar com a gente, né? Que a gente passa alguma coisa sobre controles. A gente não fala só sobre o start da empresa, mas também a manutenção da empresa, a avaliação de resultado, planejamento estratégico. A gente tem um todo, depois vocês dão uma visitadinha, que a gente já passou alguns conteúdos. E aí eu estou à disposição de vocês mesmo para o nosso maior propósito, que é levar conhecimento técnico para as pessoas acreditarem que é possível crescer dentro do que é mais íntimo delas. Bacana, bacana. Muito obrigado. Luciene, vamos fazer uma live na próxima quinta? Então, gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Carla, muito abraço, gente. Com Deus. TLC Treinamentos, que vocês prosperem, que a gente se conheça pessoalmente. Já conheci a Lorena e o esposo, são pessoas fantásticas. Espero recebê-los aqui. Né? São meus discípulos, já considero eles como meus discípulos, estão ligados aí a uma pessoa que eu amo muito, que é o irmão Zé, aí em Contagem. Então, assim, vamos fluindo. Eu acredito que esse é só o início de muita coisa que Deus tem para fazer, Carla. Não tenho dúvida. Amém. Deus te abençoe, uma boa noite e até um próximo encontro, um próximo bate-papo. Até mais, gente. Abraço. Obrigada, viu? Deus abençoe nós todos. Amém. Deus abençoe. Obrigado, Amém. Gente.